Shalom, crianças! Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, que eu acho que não deu para cansar, não. Eu acho que vocês ainda estão de boa. Não deu para cansar, não. Vamos levantar? Eu ainda estou vendo gente sentado. Bora? Vamos levantar? Vamos fazer assim com tia. Vocês conhecem essa música que diz assim: por dentro, fora, alto e baixo. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo. Tá fraco. Não tá parecendo que tá feliz, não. Tá parecendo que tá triste. Vamos de novo? Rapidinho, pra gente começar. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou. Por dentro, fora, alto e baixo. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo. Amém! Pode se sentar. Devagarzinho, todo mundo sentando. Olhe para o seu amiguinho do lado aí agora. Todo mundo olhando para o amiguinho do lado. Diga assim: meu amigo, Jesus te ama e eu também. Agora é a hora da palavra. Não converse comigo. Não me atrapalhe. Porque eu quero escutar o que Papai do Céu tem para me dizer. Pronto. É isso. Todo mundo concentrado, prestando atenção. Certo? Alguém sabe o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Está aqui na tela. Alguém sabe me dizer o que é um missionário? O que é isso, um missionário? Bandeiras. O que é um missionário? Eita, coisa mais linda é uma pessoa para viajar, para falar da palavra de Deus. Isso é um missionário, muito bem. Missionário vem de uma palavrinha de outra língua, no latim, missio, que significa envio ou missão. Ou seja, é uma pessoa enviada por Deus. E qual é a missão do missionário? O que é que um missionário faz? A missão de um missionário é levar a palavra de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Vocês sabiam que tem muita gente pelo mundo, nesses países aí que vocês trouxeram, e muito mais, que ainda não ouviram falar de Jesus? Vocês sabiam disso? Vamos prestar atenção. O missionário, além de levar a palavra de Jesus, ele tem outras missões também. Primeiro lugar, o que é que um missionário faz? Evangelismo. Alguém sabe o que é evangelismo? Já teve evangelismo aqui na igreja. Evangelismo é quando ele vai para algum lugar, seja outra cidade, algum país, ou dentro da sua própria cidade, falar de Jesus para as pessoas. Evangelismo. Outra coisa que um missionário faz: serviço humanitário. O que é isso, tia? Serviço humanitário. Hoje nós temos... Vocês almoçaram hoje? Almoçaram? Tomaram café da manhã? Certeza? Fizeram um lanchinho, comeram uma frutinha?
Não, teve gente que disse que não. Vocês sabiam? Hoje a gente come café da manhã, almoço, janta. Mas vocês sabiam que tem pessoas que ainda não comeram hoje nada? Nem um biscoitinho, nem uma frutinha, nem um pãozinho. E é isso o serviço humanitário que um missionário faz. Leva alimento para essas pessoas que não têm. Não só o alimento espiritual, mas o alimento físico. Físico é tudo aquilo que a gente pode tocar. Uma maçã, uma banana, um biscoito. Ele leva não só alimento, roupas, sapatos, brinquedos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui em casa tem muitos brinquedos. Tem crianças que não têm brinquedos. Já parou para pensar nisso? Então, o missionário também faz esse serviço. Outra coisa que o missionário faz: vida de oração e estudo da palavra. Um missionário, ele tem que estar alinhado com a palavra de Deus. O que é que o missionário faz? Lê a Bíblia, ora. Todos os dias, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de orar, todos os dias. Por que, tia, a primeira coisa que eu tenho que fazer? Isso. Por quê? Porque Deus, todos os dias, derrama o fôlego de vida sobre as nossas vidas. E a gente tem que agradecer por mais uma oportunidade de estar vivo, de ter saúde, de poder correr, de poder andar, de poder estudar. Tá certo? E ler a palavra. O missionário lê a Bíblia, porque é lá na Bíblia, naquele livro, que está tudo que o Senhor tem para falar para a gente, ao nosso coração. Certo? Outra coisa que os missionários fazem, eles conhecem outras culturas, se relacionam com outras culturas. Eles pegam um avião. Quem já viu um avião no céu? Eles pegam aquele avião, saem das suas cidades, vão lá para longe, para outro país. Muitas vezes, sem nem saber falar ainda. Mas eles vão porque Jesus colocou o desejo no coração deles. Hoje a gente está no Brasil. E qual é a língua que a gente fala? Português. Mas os missionários podem ir para outros países que talvez não falem português. E agora? Tem que aprender, né? E aí eles se relacionam, conhecem outras culturas, outras pessoas. Isso. Tudo isso o missionário faz. Então, resumindo, o que é um missionário? É alguém que ama as pessoas, né? Papai do céu ensinou a gente a amar as pessoas. Respeita as pessoas, muito bem. Alguém que respeita as pessoas e as outras culturas. Isso. E fala de Jesus para elas. Não é isso? Agora, eu vou falar um assunto muito sério. Prestem atenção no que tia vai dizer agora. Vocês sabiam que existem alguns países no mundo que não pode ser falado o nome de Jesus, não pode ter Bíblia, não pode ser falado o nome de Jesus, não pode orar. Vocês sabiam que existem países assim? Vocês sabiam? Isso é muito sério. E existem missionários voluntários. O que é voluntário, tia? Eles não estão recebendo nada para isso. Eles saem do conforto das suas casas,
que tem a caminha deles, que eles podem orar, que podem ler a Bíblia. Pega aquele avião que eu falei a vocês na estante. Vão para outro país que não pode falar e ficam escondidos. Mas eles são corajosos e falam de Jesus para essas pessoas. Porque o Senhor nos convidou a ir. E disse, sejam fortes e corajosos. Então, é por isso que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Porque aqui onde a gente vive, a gente tem a oportunidade de conhecer quem? Conhecer Jesus e falar de Jesus, não é? Não é, pessoal? Vocês estão prestando atenção? Sim. E quem aqui acha que pode ser um missionário? Quem aqui acha que pode ser um missionário? Vixe, tem pouco não, minha gente. Quem acha que pode ser um missionário? Você pode ser um missionário. Aí você vai me perguntar, ô tia, e eu vou pegar esse avião, é? Para ir para esse lugar? Para ser missionário, a gente tem que pegar avião? Não. Para ser missionário, a gente não tem que pegar avião, não. A gente pode começar agora. Como, tia, eu posso ser um missionário? Você pode. Você sabia que você pode ser um missionário da sua casa? Sem sair de casa. Você pode ser um missionário. Você sabia disso? Olha que maravilha. A gente tem a oportunidade de fazer a nossa... Qual é a missão do missionário? Alguém lembra o que eu falei? Qual é a missão do missionário? É falar de quem? De Jesus. E sabia que você pode completar essa missão dentro da sua casa? Como, tia? Primeiro lugar de tudo, obedecer os nossos responsáveis. Por que, tia? Isso é função de missionário. E a senhora não disse que era falar de Jesus? Só que na Bíblia diz, honre o teu pai e a tua mãe. E qual é o lugar que a gente mais passa tempo? É em casa. Então, se eu quero ser um missionário, o primeiro passo é honrar quem? É honrar quem, minha gente? Vixe! Honrar os pais. Honrar os pais. Outra coisa que em casa a gente pode fazer para ser um missionário. Alguém sabe me dizer? Orar. Quem ora em casa? Certeza. Estão orando. Quem aqui ora quando acorda? Agradecendo a Papai do Céu. Todos os dias, a gente quando acorda, antes de sair da cama, a primeira coisa, Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia que o Senhor me concedeu. Muito obrigada, Papai do Céu, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar vivo, de ir para a escola, de encher a minha barriguinha. É a primeira oração que a gente tem que fazer. Vocês sabiam que a primeira coisa e a última coisa do nosso dia que a gente tem que fazer é orar? A primeira coisa e a última. A primeira quando acorda e a última antes de dormir. Por quê? Quem sabe o que significa a oração? A gente está falando, mas a gente está falando com quem? Está falando com... Eita, vocês estão afiados nessa. Todo mundo sabe o que é oração. E outra coisa que a gente pode fazer em casa é falar de Jesus para os nossos pais, para o nosso vovô, nossa vovó, nosso titio, para a família toda. Isso. Outro lugar que a gente pode ser missionário, um lugar que todo mundo vai todo dia. Onde é esse lugar que todo mundo vai todo dia? Na escola. O que é que a gente pode fazer na escola? Fora estudar, para ser um missionário, o que é que a gente pode fazer na escola? Falar de Jesus para os nossos amiguinhos. Alguém um dia aqui
Presta atenção. Alguém um dia aqui já chegou na escola e viu um amiguinho assim, de cabecinha baixa, triste? Alguém já chegou? Você já viu, foi Maria, um amiguinho triste? E o que foi que você fez quando você viu seu amiguinho triste? Falou de Deus muito bem. Quando a gente vê um amiguinho triste na escola, quando a gente vê um amiguinho cabisbaixo, sabe qual é a nossa obrigação como cristão e como missionário, que é o nosso tema? Chegar lá, orar por ele, chegar lá. Ei, amiguinho, o que foi que aconteceu? Por que você está assim? Você sabia que tem um Deus lá no céu cuidando de você? E esse problema que eu não sei o que é na sua vida vai passar. Quando o nosso amiguinho estiver triste, é assim que a gente tem que falar com ele. Outra coisa que a gente pode fazer na escola, para ser um missionário. Vocês sabiam que o missionário, ele tem que dar exemplo, né? O que é que ele tem que fazer na escola para dar exemplo? O que é que a gente tem que fazer para dar exemplo? Não brigar com coleguinha. Tem alguém aqui que gosta de brigar na escola? Tem não, que aqui todo mundo é comportado. Todo mundo é exemplo na escola, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que ninguém gosta de brigar aqui. Por que a gente não deve brigar na escola? Porque Papai do Céu vai ficar triste se a gente brigar na escola. Como é que a gente vai ser um missionário e dar exemplo brigando na escola? Não pode. Não pode. Deixa o nosso coleguinha triste. Deixa a nossa professora triste. E sabe, deixa os nossos pais tristes. E sabe quem deixa mais triste ainda? Deus. Deus fica triste quando a gente briga com os amiguinhos, certo? Outra coisa, na escola, para a gente ser um missionário, o que é que a gente tem que fazer? Não mentir. Da nossa boca tem que sair a verdade. Ah, tia, mas eu estou com medo da minha professora, porque eu não fiz a tarefa de casa e ela me perguntou. Então eu vou dizer que eu esqueci o caderno em casa. Pode mentir para a professora? Pode mentir para a professora? O que é que a gente tem que fazer? Falar a verdade. Por que tem que falar a verdade? Quem vai ficar triste se a gente mentir? Deus vai ficar triste se a gente mentir. A gente não pode ter medo de falar a verdade. Por quê? Porque a consequência, quando a gente mente, é muito pior. É muito pior. Outra coisa, na escola. Estou achando vocês muito calados. Vamos conversar. Pronto, não pode contar mentira, né? Outra coisa que a gente pode fazer na escola. Compartilhar o nosso lápis de cor. Compartilhar o nosso lanchinho. Compartilhar, a gente não pode ser egoísta. Às vezes, você tem um brinquedo na sua casa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um brinquedo que não brinca mais. E a gente não pode ser egoísta, porque às vezes, aquele brinquedo que para a gente já nem importa tanto, para outra criança vai ser o brinquedo preferido dela. O que é que a gente tem que fazer com esse brinquedo, se a gente não está usando mais? Dividir, doar, porque ele vai fazer a alegria de outra criança. E vocês... Isso, para as crianças que não têm brinquedo. Vocês sabiam que toda vez que a gente faz uma boa ação, com o coração sincero, Deus nos recompensa muitas
muitas vezes mais. Quando a gente dá com o coração sincero, Deus nos recompensa muito mais. Vocês sabiam disso? Vixe, tá todo mundo com fome. Todo mundo com fome. Outra coisa que a gente tem que fazer, perdoar. Quando um coleguinha te pede desculpa, quando ele pisa no seu pé, você perdoa ele? Ou você fica com raiva dele? E você perdoou ele, seu amiguinho? Tem que perdoar o amiguinho, para Papai do Céu ficar feliz. Ele não pediu desculpa. Pronto, a amiguinha falou uma coisa aqui importante. O coleguinha fez alguma coisa com ela e não pediu desculpa. Quando o amiguinho faz alguma coisa com a gente, olha, vamos lembrar qual é o nosso tema. A gente quer ser um missionário. Para ser um missionário, a gente tem que perdoar. Mas muitas vezes vai acontecer da nossa vida de um amiguinho fazer alguma coisa com a gente de errado e não pedir desculpa. O que é que a gente faz como missionários? Conta para a tia também, mas se ele não pedir desculpa, ainda assim, a gente tem que perdoar. Ah, tia, não quero perdoar não. Não quero perdoar não, porque ele me magoou e ele não vai pedir desculpa. É muita ousadia, tia, eu perdoar ele. Tem que perdoar, porque a gente, para ser missionário, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que dar exemplo. E outra coisa que a gente tem que fazer pelos nossos amigos, além de evangelizá-los através das nossas atitudes, a gente tem que chamar para a igreja. Hoje você chamou um amiguinho para estar aqui na igreja? Você chamou o amiguinho para estar aqui na igreja? Tem que convidar o amiguinho para estar aqui na igreja. Tem que convidar. Por quê, tia? Eu não posso só falar e eu não posso chamar para a igreja. Aqui na igreja é onde tem o alimento espiritual para ele. Ele vai vir, ele vai escutar a musiquinha que a gente dançou, ele vai escutar a palavra. Certo? Quem aqui tem medo de escuro? Quem aqui dorme no escuro? E quem gosta de escuro? Vige, vocês gostam de escuro, é? Eu não gosto não, eu tenho medo. Eu não durmo no escuro não, que eu não gosto de escuro. Quando a gente está num quarto todo escuro, todo fechado, um quarto tem medo não, você é corajoso. A gente tem que ser corajoso. Vamos prestar atenção. Quando a gente está num quarto todo escuro, todo fechado, e a gente pega uma lanterna e acende, o que é que acontece no quarto escuro? Ele fica como? Ele fica iluminado. Quando a gente está num quarto escuro e a gente acende uma lanterna. Da mesma forma, Papai do Céu, você comprou 3 abajur. Quando a gente acende uma lanterna em um lugar escuro, aquele lugar fica iluminado. Da mesma forma, Papai do Céu falou para a gente que nós somos sal da terra e luz do mundo. E qual é a função da luz? O que é que a luz faz? Ilumina muito bem. Ele está acertando todas. Ilumina.
E é por isso que o Senhor diz que nós somos luz do mundo. Nós fomos criados para iluminar o mundo. E através da luz que o Senhor depositou nas nossas vidas, a gente transmite essa luz para outras pessoas. É isso que um missionário faz. E sal da terra? Por que sal da terra? Por que é sal da terra? Alguém aqui já comeu uma comida sem sal? Quem já comeu uma comida sem sal? É boa uma comida sem sal? Sem sal. E eu não gosto não de comida sem sal. Sal é uma coisa tão simples, aquele pozinho que a gente coloca na comida para deixar salgado. Mas faz uma diferença tão grande. Por quê? Porque dá sabor. Então, a gente é sal da terra, a gente veio salgar a terra, fazer a diferença. Por isso que Papai do Céu fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a partir de hoje, quando a gente sair daqui, a gente vai iluminar essa cidade inteira, porque nós somos missionários. E a gente não precisa pegar um avião ou sair da cidade. A gente pode começar agora. Não é? Não é, pessoal? Ou não? Lá em Marcos, na Bíblia, na palavra de Deus, Marcos 16:15, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que Papai do Céu está dizendo para a gente nesse versículo? Para ir para onde? Ide por todo o mundo. Ide significa ir, significa vá. Papai do Céu está nos ordenando a ir por todo o mundo e pregar a toda criatura. É para pregar só para quem a gente gosta? A gente tem que falar de Jesus só para quem a gente gosta? Sim ou não? Eu vou falar na escola de Jesus só para o amiguinho que eu gosto? Sim? Não, eu não vou falar na escola para o meu amiguinho, só para o meu amiguinho que eu gosto. Eu tenho que falar para toda criatura, todo mundo, todos. Certo? Jesus, ele quer que a gente fale dele para outras pessoas com amor e com respeito, independente se a gente goste ou não. A gente tem que gostar de todo mundo. Mas eu sei que todo mundo na escola tem aquele amiguinho que é mais próximo. Mas a gente tem que falar de Jesus para todos os nossos amiguinhos. Certo? Certo ou não certo? Vamos recapitular. O que foi que a gente falou hoje? O que é um missionário? O que é um missionário? Missionário é alguém que tem uma missão. E qual é a missão do missionário? Levar a palavra de Deus para quem? Para quem não conhece. E é só para quem a gente gosta? É para toda criatura? Muito bem, muito bem. Pregar o evangelho a toda criatura, porque é isso que Deus manda. E o que é que eu tenho que fazer para ser um missionário? Respeitar os meus pais, respeitar os meus coleguinhas, não é? Isso. Outra coisa que a gente pode fazer. Vixe, está prestando atenção não. É todo mundo que tem comida em casa para comer? E o que é que a gente pode fazer por essas pessoas? Ajudar. Pedir para a mamãe, vamos separar um alimento, vamos levar lá na igreja que tem um pessoal da ação social, que leva para as pessoas que precisam.
Doar os meus brinquedos que eu não brinco mais. O que mais? Quem aqui quer ser um missionário? Eu quero ser uma missionária. Vamos ficar de pé. Vamos repetir algumas coisinhas aqui com tia. Todo mundo de pé. Não quero ninguém sentado. Quero ninguém sentado. Alonga, coloca a mão lá em cima. A mão lá embaixo. Alongou? Agora bem alto, o mais alto que você conseguir falar. Você vai dizer assim: eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Eu levo Jesus por onde eu for. Eu falo de Jesus para as pessoas. Eu posso fazer a diferença. Amém. Agora, coloque a mão no seu coração. Feche os olhos. E repita assim com tia: Papai do céu, eu quero ser um missionário. Me ajuda, Papai do céu. Me dá coragem. Me dá ousadia para falar de ti para outras pessoas. Para os meus amiguinhos, os meus pais, os meus colegas da escola, os meus parentes e todos aqueles que ainda não te conhecem. Papai do céu, abençoe os países que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Amém. Tia Débora, a gente quer agradecer pela palavra e entregar essa lembrança de todo o coração do Ministério Infantil. Pode entregar, Sofia. A foto. Foto.